Fala, Lene. Ó, o Kaique Diniz aqui perguntou o seguinte: Haddad, você acha que suas visitas ao Lula na cadeia mancharam a sua imagem? Não foi um erro na campanha? Ele meio que respondeu. Cara, já, quando você sabe a atrocidade que está sendo cometida, né, contra uma pessoa... Veja bem, se o Lula fosse culpado, eu poderia visitá-lo como amigo dele. Claro. Né? Porque ele não ia... Eu ia lamentar ele ter errado, mas eu ia querer que ele pagasse pelo erro que cometeu. Não é porque o cara é teu amigo que você vai deixar de considerar justo uma pena. Se o cara cometeu um erro... Eu sou super legalista, sabe? Eu eduquei meus filhos para eles não cometerem erros. Porque se cometer, vão responder. E ponto. E não cometem. São como os filhos do Bolsonaro. Os filhos do Bolsonaro estão com medo. Olha a cutucada aí, hein? Estão todos com medo do resultado eleitoral. Porque, pô, rachadinha, 28 anos, cara. Comprar mansão de 6 milhões. Aí você tá falando de coisa grossa e comprovada. Não é que estão inventando. Tá lá, preto no branco. Queiroz, depositando dinheiro pra lá e pra cá. Isso aí tem que responder. Claro que tem. Né? Então, agora, eu sabia o que estava acontecendo com o Lula. Eu sabia que ele estava sendo envolvido numa trama pelo Moro. Eu sou talvez dos poucos brasileiros que tive que ler o processo, porque eu era advogado do Lula. E qualquer jornalista poderia me perguntar, e na página tal? Eu ia ter que saber responder. Eu li aquele processo inteiro. E eu sempre falei, esse processo não para em pé. Esse processo é ridículo. Esse processo é absurdo. Agora, se uma pessoa errou, pode ser parente, amigo, correligionário, pode ser o que for, pô, paciência. Imagina você, quando um padre comete um erro, a dor que é para a igreja reconhecer o erro. Mas não vai ficar passando mão, né? Quando um pastor comete um erro. Claro. Esse pastor que pediu uma barra de ouro, 1 quilo de ouro no MEC. Imagina um pastor vai roubar dinheiro do Ministério da Educação com o consentimento do ministro. Roubar uma barra de ouro de 1 quilo. São 300 mil reais em propina num negócio. Você lamenta. Porque, né? Agora, se um padre pode errar, uma pessoa de um partido político, um político pode errar, um advogado pode errar, um médico pode errar. Não vê esse médico anestesista? Meu Deus, que O cara é médico anestesista. O cara dopa uma mulher em trabalho de parto para estuprá-la enquanto os médicos estão fazendo o parto. Cara, quando eu vi essa cena, assim... É monstruoso, né? É uma coisa tão absurda. Então, o ser humano, tem seres humanos que vão falhar, né? E eu sou a favor de cumprir a lei. Pena de morte, nada disso. Cumpre a lei. Prende o cara, afasta da sociedade... Ele vai passar vergonha, ele vai envergonhar, infelizmente vai envergonhar a família, até gente que não tem nada a ver com aquilo, passa uma vergonha danada. Mas ele vai pagar na forma da lei. Eu sou a favor de cumprir a lei. Agora, no caso do Lula, cara, eu sabia o que estava acontecendo porque eu li o processo. Eu não dei uma de Rede Globo, de acreditar no Moro. Eu fui ler. E aí eu falei, não, cara, isso aqui não dá. Isso aqui não dá. E eu vou te contar uma história, Leni, né? O cara fala, porque era teu amigo? Não. Quando o Alckmin foi acusado, em 2017, se eu não estou enganado, de uma loucura, por um empreiteiro que queria sair da cadeia e acusou o Alckmin para sair da cadeia. Eu estava no programa do Mário Sérgio Conte na Globo News e eu disse, isso em parte é culpa da classe política, porque a classe política devia ter a dignidade de defender a honra de um adversário quando sabe que ele está sendo injustamente atacado. Eu falei isso. Aí o Mário Sérgio Conte me perguntou, você teria condições de aqui, agora, defender um adversário que está sendo atacado na honra? Sim, Geraldo Alckmin. Está sendo atacado na honra e está errado, porque eu conheço o governador, está errado o que estão falando dele. E ele é do PSDB, não é do PT. E eu estou defendendo ele aqui, ao vivo, porque eu sei que está errada essa denúncia. Então, para mim, para mim é o seguinte, disputa política é em campo, com argumento. Vamos voltar para a metáfora, né, do futebol. Lá dentro do campo, nós vamos seguir as regras e eu vou tentar fazer gol em você, você vai tentar fazer gol em mim. E ponto. Fora. Agora, fora, meu amigo. Se você é de um time, eu sou de outro, estão te atacando, eu sei que está errado, eu fico quieto,
porque você é um jogador. Se complicar a vida do Neymar, vai ser bom pra mim, porque aí não vai ter o Neymar pra eu marcar. Cara, não dá. Se o Neymar tá certo, você tem que defender o Neymar. Se o Neymar tiver errado, por mais dinheiro e famoso que ele seja, você tem que dizer, paga, pô. Então, eu aprendi com meu pai a fazer assim, entendeu? Quem aprendeu a fazer diferente, faz diferente. Eu aprendi em casa assim. Se a pessoa é honrada, você defende ela independentemente das consequências sobre você. Então, eu não me arrependo de ter defendido uma pessoa que estava sendo perseguida pelo muro. Ponto. O Eduardo Pereira está perguntando aqui sobre segurança pública. Como é que você vê a situação de São Paulo em relação à segurança pública? Bom, as pessoas estão muito apreensivas pelo seguinte: o São Paulo é recordista em roubo e furto de celular e em estelionato. Estado ou cidade? Estado. Muito grave a situação de furto e roubo de celular e estelionato. São os crimes com maior número de BOs, boletim de ocorrência. Estelionato? Estelionato é quando pega o teu Pix, quando passa um WhatsApp para você. São esses golpes, né? Esses golpes todos são estelionato, né? Tá. E roubo de celular, roubo e furto. Às vezes com violência, às vezes sem violência, furto ou roubo, né? Bom, qual é o problema? Hoje nós só estamos prendendo em flagrante. Então você vê o roubo acontecer, você vai lá e prende o cara. Você vê o traficante com uma trouxinha vendendo, você vai lá e prende o cara. Só que o grande criminoso, o cara que organiza essa rede, ele não está na rua. Claro que não. É o receptor, né? É o receptor ou o traficante, né? O grande traficante. Para você chegar nesses caras, você precisa de uma polícia investigativa. Não adianta o policiamento ostensivo na rua sem a polícia investigativa. Porque se o policiamento ostensivo funcionar, você vai encher as cadeias. Mas o crime vai substituir quem você prendeu por outras pessoas que vão ser aliciadas. Se você não pegar o ninho do crime, você não vai resolver o problema da rua. E quem faz isso é a Polícia Civil, com equipamento, inteligência e efetivo. Se você tiver delegado só cumprindo tabela, batendo carimbo, você vai perder para o crime. É o que está acontecendo em São Paulo. O Estado de São Paulo está perdendo para o crime porque não investiu na polícia. E aí está todo mundo chateado, ganhando mal e sem resultado. E perigo na rua, né? É isso que está acontecendo. Eu estava te contando, né? A moça que nos assessora não pôde comprar um tênis numa loja, porque o policial falou, você tem que ir embora daqui, vão te roubar. Eu falei, não, mas... Ainda ele falou, você não vê que as lojas estão tudo fechando aqui no centro? As lojas fechando no meio-dia. Com medo? Com medo de saque. Eles perderam o controle do centro da cidade. A prefeitura e o Estado. Não sabem o que fazer. Aí fica jogando bomba para dizer que estão trabalhando, como se isso fosse resolver. Isso só muda o cara de lugar. A bomba só muda o cara de lugar. Entendi. Tem uma pergunta sobre economia aí? Que eu queria trazer um assunto que a gente falou aqui à tarde com a Renata, né? Sobre... Não, aqui inclusive já foi. Já foi? Já foi. E essa parte de economia, a parte que acusam muito o PT de socialismo, de tentar o medo de virar Venezuela, o inchar muito o Estado. O que você tem a dizer sobre essa parte, né? Olha, é engraçado essa pergunta, porque quando você vai nos livros de história econômica, você vai ver que a carga tributária ela aumentou em duas situações. Vou falar, posso errar na vírgula, tá, mas eu vou dar um número redondo para você. Quando teve o golpe militar, a carga tributária girava em torno de 16% do produto brasileiro, do PIB. Do PIB. 16%. Quando terminou o regime militar, a carga tributária era de 26% do PIB. Então, em 20 anos, mas aumentou em menos de 20 anos. Tá. Ela subiu rápido e depois estabilizou. Então, de 64 a 85, foram 21 anos de ditadura. Pega o período, carga tributária de 16 para 26. Bom, aí ela ficou estável até o Plano Real. Ou seja, de 85 a 94. 10 anos, estável em 26. Aí ela subiu de 26 para 32 durante o governo do Fernando Henrique Cardoso.
e permaneceu mais ou menos em torno disso até hoje. Então, os dois momentos que o Estado cresceu foi num período do regime militar e num período do governo FHC. É isso. É isso que está nos livros. E não tem como a gente reduzir isso. Eu acredito que não. E Parece que são 4 meses ou 5 meses, né? Que a gente, um terço, que a gente trabalha para pagar o governo. É, né? um terço da renda, é mais ou menos. Muito pesado, né? O problema é o seguinte, você não consegue garantir escola pública universal, saúde pública universal, assistência pública universal. Você não consegue assegurar tudo isso, que o Brasil não tinha. O Brasil não tinha isso. E agora, depois da Constituição de 88, tem. Né? Eu acho que se a gente racionalizar os tributos, porque tem gente que paga muito, tem gente que não paga nada. E também escoa desse dinheiro muito para a mão errada, né? Para a mão errada. É. Então, se a gente racionalizar o Estado, eu acho que a gente consegue melhorar. No governo Lula, a carga tributária ficou estável. Estável. Inclusive a Dilma ficou estável. Não teve aumento de tributo. A carga tributária. Volta o papo do CPMF, né? Mas nós perdemos a CPMF no nosso governo. Foi criada no governo Fernando Henrique e acabou no governo Lula.